Vamos entrar num quarto momento relativo à locução do Presidente do Conselho Nacional. Tem a palavra o Capitão-Maio de Guerra, Carlos Rodrigues Marques. Excelentíssimos convidados, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, excelentíssimas e excelentíssimos camaradas. As minhas primeiras palavras são para expressar e dirigir publicamente, em nome dos novos órgãos sociais da Associação de Oficiais das Forças Armadas e em meu nome pessoal, um estimado agradecimento pela presença de todos os ilustres convidados, que entendemos como expressão de confiança e reconhecimento institucional, o que muito nos honra. Permitam-me também expressar um agradecimento particular aos representantes do município de Almada, na pessoa da doutora Inês de Medeiros e na pessoa da União de Freguesias de Caparica e Trafaria, na pessoa da excelentíssima senhora doutora Sandra Chaissa, Presidente do Executivo da União de Freguesias, aqui representada pelo Dr. Ricardo Pita, no exercício do cargo em suplência, e agradecer o acolhimento, apoio e o convite permanente ao envolvimento da AOFA em diversos projetos e iniciativas locais de natureza lúdica, cultural e social. Permitam-me ainda estender este agradecimento ao excelentíssimo Sr. Dr. Joaquim Miguel Judas, ex-presidente da Câmara Municipal de Almada, e ao excelentíssimo Sr. José Manuel Maia, ex-presidente da Assembleia Municipal de Almada, que em 2015 possibilitaram a instalação da sede da AOFA nesta localidade. A todos, o nosso muito obrigado. Ao digníssimo Sr. João Horta, Presidente do Clube de Recreios Desportivos da Trafaria, espaço onde hoje nos encontramos, um agradecimento especial pela cedência das instalações e pela disponibilidade demonstrada desde a primeira hora. São igualmente estímulo para o desenvolvimento nas atividades da AOFA o contacto regular e a participação oficial alargada em eventos e reuniões de várias ordens, promovidos por entidades militares e civis, com os quais a AOFA mantém relações institucionais relevantes. Integramos igualmente nesta referência e sem reservas as associações socioprofissionais congêneres, a Associação Nacional de Sargentos e a Associação de Praças, a Associação dos Militares na Reserva e na Reforma, os clubes militares, Clube Sargento da Armada, Clube Praças da Armada, Clube Militar Naval, associações de militares e combatentes, Liga dos Combatentes e associações de fuzileiros, paraquedistas, comandos e tropas especiais e operações especiais, os núcleos de antigos combatentes e as entidades representativas das forças e serviços de segurança e com as confederações sindicais, bem como os sindicatos e as associações sindicais representativas dos corpos especiais da administração pública. E aqui a AOFA continuará interessada em manter relações próximas, tal como continuará a fazer com as ordens profissionais. Também, ao nível da integração e colaboração com as populações e diversas outras entidades da sociedade civil local, com as quais a AOFA não pode nem deve deixar de ter relacionamento institucional, como são os casos das autarquias, das coletividades e dos corpos de bombeiros, resultantes da nossa presença na Trafaria, onde a AOFA participa e contribui diretamente na dinamização de diversos projetos. Recorda-se que desde 2019 a AOFA integra a direção da Comissão Social da União de Freguesias de Caparica e Trafaria, cargo que muito nos honra e para o qual fomos eleitos pela generalidade das forças vivas destes territórios. Um agradecimento também a todos quantos servem e serviram nas Forças Armadas, nos quadros permanentes, no serviço militar ou obrigatório ou em regime de contrato, no ativo, na reserva, na reforma ou em quaisquer outras condições e situações, oficiais, sargentos, praças e pessoal civil, da Marinha Portuguesa, do Exército Português
e da Força Aérea Portuguesa, à família militar e a todos quantos, de forma pública e anónima, expressam e preservam o reconhecimento do papel, do trabalho e cumprimento da missão que profissionalmente nos incumbe, nomeadamente o sucesso que teve o patrocínio da AOFA no apoio às iniciativas desenvolvidas na defesa e no reconhecimento dos direitos dos antigos militares, que, embora consagrado ao abrigo do regime de incentivos, não lhe estava a ser conferido. Uma especial saudação a todos os associados da AOFA, que são a essência da existência da Associação e a quem devemos prestar permanente testemunho e dar provas do nosso empenho. Registro igualmente também as atividades do nosso apoio jurídico, dirigidos aqui pela nossa doutora Raquel Alves, dos quais temos bons motivos para nos orgulhar pela importância sublinhada que presta na defesa dos direitos dos militares. Uma palavra de reconhecimento a todos quantos nos antecederam e contribuíram com rigor, esforço, enorme entrega e dedicação e que empenhadamente foram depositando neste percurso de 32 anos da AOFA e que se constituem num exemplo de determinação na representação e defesa dos direitos dos oficiais das Forças Armadas, incluindo-se aqui, logicamente, todos quantos cessam agora o seu mandato e contributo direto nas atividades dos órgãos sociais, pelo que, com os desafios que enfrentamos, nos conferem também responsabilidade acrescida. E, particularmente e muito especialmente, um elogio público ao nosso Presidente do Conselho Nacional Cessante, Tenente-Coronel António Mota, pela forma empenhada, dedicada, permanente e cuidada e que abraçou sem reservas na direção, organização, funcionamento, dinamização e crescimento da AOFA, sendo por isso reconhecido por todos a sua capacidade de trabalho quase sobre-humana, embora também muitas vezes alcançada em contraponto do prejuízo da sua vida pessoal e familiar. Excelentíssimo Tenente-Coronel António Mota, o nosso profundo e reconhecido agradecimento pelo imenso trabalho realizado, que a todos nós só pode e deve orgulhar e servir de exemplo e estímulo. Muito obrigado. Hoje, com esta singela cerimónia, formalizamos o início de mais um ciclo, concretizado formalmente e publicamente no ato de tomada de posse do elenco de constituintes dos órgãos sociais da AOFA, eleitos no passado dia 13 de abril de 2024 e corporizam a equipa de 48 militares, dos quais 30 no Conselho Nacional, estando 24 na situação de ativo e destes um terço são senhores. Nos percursos da vida, quer pessoais, familiares ou profissionais, há momentos indelevelmente marcados por situações de manifesta exigência, complexidade e dificuldade, e também por vezes por insucessos, revelando quão sinuosa é a caminhada. Contudo, o foco é perseverantemente no sentido da congratulação e do êxito, e estes também se alcançam. Os anos sucedem-se e, apesar da forte resistência e da entrega permanente da AOFA na defesa dos mais legítimos direitos, interesses e expectativas dos militares e particularmente dos oficiais e das suas famílias, o balanço que fazemos é caracterizado como globalmente negativo. Porque não só os conhecidos e eternos problemas não se resolvem, como se agudizam ainda. Todos o sabemos, têm sido anos invariavelmente muito difíceis e exigentes para as mulheres e homens que servem nas Forças Armadas. Apesar de bem conhecida e reconhecida a realidade, os decisores estavam a encarar a dureza da verdade dos factos, preferindo reiteradamente o conforto do adiamento das soluções. O futuro
augura-se severamente tortuoso, mais e mais ainda em tudo quanto possamos imaginar. Todavia, a experiência, o conhecimento formado e as perícias adquiridas servirão para esbater dificuldades e preservar o ânimo e a motivação para prosseguir com convicção a missão da ALOFA. A Associação de Oficiais das Forças Armadas é uma associação profissional de militares que tem como objeto a promoção, defesa e representação institucional dos associados e dos seus interesses socioprofissionais, deontológicos e assistenciais, pautando a sua organização e funcionamento pelos princípios da democraticidade, da unidade e da independência. A Associação é independente nos âmbitos político, partidário, religioso, sindical e da hierarquia das Forças Armadas. A prossecução do seu objeto centra-se e encerra-se na defesa intransigente dos direitos que estão e devem ser consagrados e garantidos aos militares em geral, cabendo-lhes assim intervir em todas as matérias de incidência, como referi, socioprofissional, deontológica e assistencial. No funcionamento da ALOFA, a gestão das atividades, as orientações e as deliberações processam-se numa base colegial, pelo que a palavra e a mensagem veiculada em qualquer momento pelo Presidente do Conselho Nacional não traduz nem expressa as suas convicções ou vontades, mas apenas e só as que resultam da concertação do juízo e da decisão coletiva em todas e quaisquer matérias e assuntos que respeitem às atividades associativas. Orientados nesse primado, o Conselho Nacional anuncia desde já que estabelece como medida para a sua atuação a construção e consolidação de caminhos que atendam e respeitem os princípios subjacentes ao estabelecimento de um diálogo social, construtivo, inclusivo, participativo, franco e leal com todas as instituições, organizações, entidades e individualidades, públicas ou privadas, que contribuam para o esforço e a dignificação do exercício da profissão militar, bem como em tudo quanto concorrer para o respeito pelos direitos que merecem tomar em consideração as especificidades e particularidades associadas à condição militar. No mandato que agora se inicia, estamos igualmente comprometidos em ter como orientação primária de atuação a observação e o cumprimento das linhas programáticas e de ação a que nos propusemos através do nosso programa eleitoral para o triênio 2024 a 2027, bem como dar sequência e acompanhamento aos assuntos que o caderno de objetivos prioritários da ALOFA elenca e que carecem de solução e resolução urgentes. As matérias e os assuntos de manifesta preocupação são densos e extensos e requerem domínio, conhecimento e participação alargada, de modo a permitir-se constituir o acervo mais alargado possível de contributos, visando encontrar soluções objetivas, efetivas e consequentes da valorização da profissão militar, do militar e da condição militar. Estamos empenhados e focados no desenvolvimento de ações tendentes à resolução e apresentação de soluções que consagrem o reconhecimento e a correção das seguintes injustiças. Primeiro, representação e negociação coletiva. Apesar da lei que consagra a existência de associações profissionais de militares, aprovada por unanimidade na Assembleia da República, e a lei que estabelece o Estatuto do Dirigente Associativo das Associações Profissionais de Militares, não é formalmente reconhecida a consagração plena dos direitos de negociação coletiva com vínculo e representação coletiva em juízo e inerente cumprimento cabal de todos os mecanismos legais já previstos, designadamente de integração obrigatória das associações profissionais de militares em todos os grupos de trabalho, independentemente de serem promovidos quer pelo poder político, quer pelas estruturas militares.
no que concerne a todas as matérias que, de forma direta ou indireta, se relacionem com os assuntos de âmbito socioprofissional, deontológico e ou assistencial. Ao invés, como é do conhecimento público, esse direito é consagrado às estruturas representativas dos agentes e pessoal das forças e serviços de segurança e dos militares da Guarda Nacional Republicana, como demonstram as várias reuniões já realizadas por iniciativa do Ministério da Administração Interna e os sindicatos e associações desses profissionais. É incompreensível a perpetuação desta situação, apesar da existência das associações profissionais de militares, na consagração do direito de representação e negociação coletiva. A situação é de tal forma discriminatória que a estupefação extravasa para lá do universo dos militares. Os legítimos representantes da defesa dos direitos dos militares, não dos deveres, são as APMs, legítima e legalmente constituídas. Segundo, condições para o exercício da profissão militar. Concretização de medidas que permitam condições de trabalho apropriadas à natureza e especificidades para o exercício da profissão militar, conferindo-se, com base em critérios previamente estabelecidos, os requisitos e as condições adequadas de alojamento, alimentação, fardamento, higiene e segurança, apoio sanitário, bem-estar, horários de trabalho, escalas de serviço, de acumulação de cargos e funções, situação cada vez mais recorrente, e garantir que se reconheça a aplicação de regimes de incentivos conforme são consagrados em situações iguais ou idênticas de prestação de serviço a outras carreiras e categorias do Estado. Que sejam igualmente garantidas e estabelecidas medidas que efetivem a conservação, manutenção e modernização dos meios e das infraestruturas das Forças Armadas. Terceiro, promoções e retroatividade remuneratória à data da vacatura. O fim do mecanismo implementado nos tempos da Troika e que ainda subsiste, aplicável às promoções dos militares das Forças Armadas e que tanto penaliza financeiramente os militares, quer no ano em que são promovidos, quer mais tarde no cálculo das suas pensões de reforma, não esquecendo as importantes e nefastas consequências operacionais que tal mecanismo implica. Ao militar não pode ser imputado o prejuízo resultante do incumprimento da legalidade e dos artifícios na tramitação processual de ordem e natureza exclusivamente administrativa. Não existem razões para que a data de promoção e a correspondente remuneração não possam ocorrer precisamente à data da vacatura da vaga que origina a promoção. Quarto, assistência na doença aos militares, ADM. A importância da separação da ADM no âmbito do IASPA, bem como a revisão de vários dos mecanismos de financiamento que estão associados, mantendo à OFA a questão de princípio essencial, que os militares não deverão, de todo, descontar para a ADM. Acresce ser nossa convicção que o desconto de 3,5% que atualmente vigora sobre o total da remuneração bruta do militar, que inclui o suplemento da condição militar, cobrado 14 vezes, é ilegal e até inconstitucional por ser obrigatório e aos militares não lhes estar conferido o direito de opção. A acentuada degradação das condições de prestação dos serviços observa-se como extremamente preocupante. Quinto, revisão urgente do suplemento de embarque para os militares da Marinha. Proceder à revisão urgente do Decreto-Lei 169/94, de 24 de julho, que estabelece o regime de suplemento de embarque aos militares das Forças Armadas, não revisto desde a data da sua publicação, garantindo-se que nos pressupostos atualmente em vigor, o valor mais baixo da tabela possa corresponder, no mínimo, ao valor da ajuda de custo diária em território nacional ou estrangeiro. Sexto, resolver o problema da situação das reformas dos militares. A revisão do esquema absurdo de cálculo de pensões de reforma dos militares
mecanismo que, aplicado de forma cega a todos os servidores do Estado, penaliza, em particular e drasticamente, os militares, por se inserirem numa organização de âmbito fortemente hierarquizado. A extinção premeditada, consideração nossa, do Fundo de Pensões e do complemento de pensão de reforma, levada a cabo de forma unilateral pelo então Ministro da Defesa, Dr. José Aguiar Branco, constituíam-se, à data, como instrumentos de atenuação da degradação das pensões de reforma dos militares. São agora inevitáveis as graves consequências que resultam do modelo atual de formulação e de cálculo das pensões de reforma, em particular dos militares que entraram nas Forças Armadas a partir de 1 de janeiro de 2006, que terão valores indigentes de remuneração da reforma. Não é por acaso que há uma preocupação crescente com a valorização das remunerações mais baixas, a que correspondem também os postos mais baixos, precisamente porque o valor de pensão de reforma a que terão direito no final da carreira, estas pessoas e estes militares, será substancialmente menor do que aquele que ofeririam no ativo e, indicando, na melhor das hipóteses, corresponderão a metade desse valor. Podem e devem ser introduzidas medidas compensadoras dessa degradação remuneratória que incidirá numa fase da vida que motivará particulares preocupações. Existe também uma correção importante a formular, de modo a introduzir uma disposição administrativa que permita emendar a enorme injustiça das reduções dos valores das pensões da reforma dos militares que foram sujeitos a reduções salariais por via dos congelamentos nas progressões desde 2005 e das sobretaxas ocorridas durante o período da Troika, a partir de 2011, e que teriam caráter transitório. Esses militares, para além de prejudicados nos rendimentos nesse período, viram a sua pensão de reforma calculada vitaliciamente com essas reduções. Também fundamental é a revisão plena do Estatuto do Antigo Combatente e a efetiva valorização de direitos aos antigos combatentes, designadamente através da consideração de rendimentos garantidos, verdadeiramente dignos, para todos os antigos combatentes, nunca inferiores ao denominado ordenado mínimo nacional ou remuneração mínima mensal garantida, bem como de uma valorização adicional mínima mensal superior sempre a 50 euros para todos e conferindo a possibilidade dos rendimentos poderem transitar por morte do antigo combatente para o cônjuge ou beneficiário público. Por outro lado, o conhecimento e a consciência cada vez mais formada das consequências destas medidas, de muitas outras também bem assinaladas, entre muitas outras também bem assinaladas, contribuem e irão contribuir cada vez mais para a incapacidade de estabelecer medidas adequadas de recrutamento e de retenção de pessoas na administração pública e, de forma particularmente gravosa, de militares nas Forças Armadas. Diremos até que essa fixação será difícil em todos os contextos nacionais, da forma mais geral e abrangente. Decorrente destes factos indesmentíveis, a atratividade das Forças Armadas mantém-se em patamares historicamente baixos, com repercussões várias, particularmente com uma acentuada degradação das condições de trabalho e de qualidade de vida dos militares. As Forças Armadas registram sucessivamente reduções muito concretas e extremamente significativas nos seus orçamentos de funcionamento, comprovando-se a eficácia dos subterfúgios de aumentos fictícios em orçamentos de Estado, imediatamente seguido de cativações cada vez mais substanciais, que colocaram as Forças Armadas em patamares de inoperacionalidade sem precedentes na história recente das últimas décadas. Isto são factos. Face a todos estes imensos condicionalismos, já inequivocamente impossíveis de camuflar, paradoxalmente assistimos à consolidação de uma prática que é profundamente secundarizada
em que é profundamente secundarizada a missão primária que constitucionalmente está cometida, a defesa militar da República, em detrimento de uma miríade de missões, algumas delas de muito duvidosa constitucionalidade, em que os militares se veem envolvidos, sendo para as quais tenham especial preparação, motivação ou sequer vocação. E tudo isto, nunca é demais recordar, tendo como pano de fundo a exiguidade cada vez maior de efetivos, que não é recente nem surpreendente. Os militares estão, em muitos casos, a cumprir, em média, 60 a 70 horas de trabalho semanais, implicando uma rápida deterioração das condições de trabalho e de vida dos militares em geral, como já aqui referi e subi. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, termino afirmando que, convictos da responsabilidade e das dificuldades, assumimos com vontade firme dar contributo na dinamização das atividades e missão que nos inclui, bem como no reforço e valorização das questões de interesse socioprofissional, deontológico e assistencial. Prosseguiremos com todo o empenho o trabalho de edificação de uma AOFA cada vez mais representativa, forte e interventiva, a bem dos oficiais e seus familiares, na defesa da condição militar, da instituição militar, da dignidade de todos os militares e pessoas que nelas servem, e no respeito pela Constituição da República. Disse